Se você tem medo ou se sente inseguro para entrar nas cirurgias e realmente você tem aquele receio de que será que eu vou fazer um bom trabalho? O que eu tenho para te dizer é que isso é normal e grande parte das pessoas passam por esse problema. Aquele medo, aquela insegurança, será que eu sei realmente o que é preciso? Será que eu vou mandar bem? Meu Deus do céu, e se eu não entrar, eu abandono isso? O que eu faço? Isso daí, sem sombra de dúvidas, é o que passa na cabeça de muitas pessoas. E é exatamente o motivo pelo qual eu estou gravando esse vídeo. Realmente, a maioria das pessoas tem muito medo de atuar nas cirurgias, tem realmente muita insegurança, mesmo já tendo formado, passado pelo curso e até mesmo, em alguns casos, até mesmo já pelo estágio. Só que você precisa entender que o medo, ele vai paralisar você no seu processo de crescimento profissional. Se você quer ser um instrumentador cirúrgico relevante, reconhecido e bem remunerado, você vai precisar começar a atuar com excelência. E se você não tem uma atuação segura e confiante, possivelmente isso vai levar a sua carreira buraco abaixo. E é por isso que a gente vai trabalhar nesse vídeo. Fica comigo até o final que você vai entender como transformar esse medo em coragem e se preparar de uma forma assertiva para eliminar de uma vez por toda o medo e a insegurança de atuar nas cirurgias. Beleza? Se você é novo aqui, se inscreve no canal, não deixa de dar o seu like e deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo, ok? Vamos lá! Eu sei que essa sensação, quando a gente vai começar a instrumentar, né, quando a gente se forma ali, esse medo, ele pode ser muitas das vezes constante. O medo de errar, o medo de não saber o que fazer, o medo de não lembrar o nome de um determinado tipo de instrumento, o medo de decepcionar a equipe, o medo de perder a oportunidade. Isso é algo extremamente normal. No entanto, o que acontece é, se você deixar com que isso paralise você, ele pode cada vez mais te controlar. Ele vai te controlar ao ponto de fazer com que você desanime e desista da área. Muitas das pessoas que eu conheço que trabalham nessa área têm a desculpa de que não existe oportunidade, de que não conseguiram uma boa oportunidade, que o mercado é fechado, que o cirurgião não dá oportunidade, porque não tem experiência, quando na verdade o seu medo e a falta de atitude que você tem para conseguir demonstra sobre, realmente, de fato, que as pessoas estão certas em não te dar uma oportunidade. Mas a gente vai aprender agora. O que eu posso te ajudar é como superar o medo. Superar o medo não é uma sorte. Superar o medo é um método. E a chave é basicamente duas palavras: conhecimento e preparação. Vinícius, como assim? Não estou entendendo. Calma que eu vou te explicar como aplicar isso na prática e o que você precisa trabalhar para resolver esse problema, beleza? Primeiro passo. O nosso cérebro, ele tem muito medo daquilo que é desconhecido. Ou seja, eu vou entrar numa determinada cirurgia e eu não conheço algumas coisas, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como me preparar. E olha, pasme, você pode acreditar que, por mais que você tenha feito um curso, e eu posso falar isso com toda propriedade, tanto como instrumentador, depois, futuramente, quando eu concluir a minha faculdade, como cirurgião dentista, quando você tem a sua primeira experiência solo, que você não tem um professor, ou enfim, aquela responsabilidade está sobre você, você vai sentir esse medo. E a maioria das pessoas, elas não estão preparadas para enfrentar isso, porque elas não têm uma previsibilidade do que vai acontecer. E aí é o que eu te falo, é nesse momento que o conhecimento vai superar qualquer obstáculo que aparecer, mesmo aquele frio na barriga. Isso a gente não tem como eliminar porque isso é normal, tá? Mas você vai ter a confiança e a tranquilidade para agir em meio àquele caos que está na sua cabeça, que na verdade a cirurgia não é um monstro de 7 cabeças, beleza? Então, eu vou te explicar. O medo, muitas das vezes, ele realmente nasce de uma falta de clareza, de uma falta de certeza do que vai acontecer. Por isso que eu fico com medo. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que pode acontecer. Muitas das vezes a gente perde oportunidades porque a gente acha na nossa cabeça, né, que não vai conseguir ou de que você não é bom o suficiente e por aí vai, beleza? E isso faz com que você entre em pânico. Isso faz com que você desanime. Então, a falta de clareza. E o que eu preciso fazer, Vinícius, para que eu possa entrar numa cirurgia com total clareza? Quais são as principais coisas que eu preciso dominar? Me passa um checklist. É o que eu vou te fazer agora. Se você entender isso daqui, pega papel e caneta, anota que isso é muito importante e pode mudar completamente a sua visão de mercado e a sua realidade profissional. Beleza? Primeiro passo, a gente vai falar sobre conhecimento. Um dos pilares principais que eu vejo
que gera muito medo e insegurança na maioria das pessoas, quiçá aí 90%, tanto dos estudantes e até mesmo instrumentadores formados não atuantes, é a dificuldade de saber sobre os instrumentos cirúrgicos. Eu não sei o nome, eu não sei identificar, eu não sei o momento ao qual cada um desses instrumentos serão utilizados. E às vezes você procura uma fórmula mágica de como decorar os instrumentos cirúrgicos. Você manja que isso realmente é algo impossível? Como que você vai decorar o nome de centenas de milhares de instrumentos? Não é possível. Isso não é possível. Por isso que eu tenho um método, por exemplo, a gente fala lá no Dominando os Instrumentos Cirúrgicos em 7 dias, que é o nosso curso online vitalício, e ele tem até um certificado. A gente trabalha muito a questão de você entender os fundamentos e as bases da instrumentação cirúrgica dos instrumentos que vão ser utilizados aí em basicamente todas as cirurgias. Os instrumentos básicos, os instrumentos ali que vão ser de maiores rotatividades. E com isso, você tendo essa base, você vai aprender em qualquer momento, observando aqueles instrumentos, o nome, como diferenciar um do outro e o momento pelo qual cada um é utilizado. Se esse curso fizer sentido para você, o link vai estar aqui na descrição. Você faça aí a sua inscrição e comece hoje mesmo. Mas esse medo é o que para. É o que faz as pessoas entrarem em pânico. Será que eu vou passar a pinça certa? E se eu passar a pinça errada? O problema, o médico vai brigar? Enfim, porque o médico ele confia em você. Então, número 1, estude instrumentos cirúrgicos. Não é apenas saber o nome, mas é entender a função, é entender o processo de diferenciação. Faça isso antes de cada procedimento, revise um pouco sobre isso. A gente trabalha muito isso até nos nossos livros também, especificamente sobre cada caixa. Pô, vou entrar numa cesárea, quais os instrumentos eu vou usar? Vou entrar numa cirurgia geral, numa laparotomia, quais os instrumentos eu vou utilizar? Então, estude sobre isso. Entenda sobre isso. Isso vai fazer com que você comece a eliminar esse medo, porque isso não vai ser um bicho mais de 7 cabeças. Você não vai ter mais aquele pânico de tipo, ai meu Deus, e se eu não lembrar? Aí as pessoas ficam, como que eu organizo a minha mesa? Primeiro conhece os instrumentos, a função, a aplicabilidade desses instrumentos, que aí a gente vem para o ponto número 2. Acerca do conhecimento. Você precisa saber acompanhar o fluxo cirúrgico. Cada cirurgia vai ter uma sequência lógica, mas a gente sempre tem uma sequência padrão, que são os tempos operatórios, que a grande maioria das pessoas se perdem ou não sabe com profundidade. E isso faz com que você fique completamente enrolado na hora de arrumar a sua mesa. Então você precisa entender isso. Então faça essas anotações, comece a estudar sobre os instrumentos, buscando processos de diferenciação desses instrumentos, né? Que você vai entender que isso vai te tranquilizar. Aqui no canal a gente tem também alguns vídeos sobre isso, beleza? E aí, após isso, o que você precisa entender? Então, eu preciso começar a aprender mais sobre os instrumentos cirúrgicos e entender o fluxo cirúrgico. E aí a gente vem para o segundo ponto, que é o quê? Antecipação. Eu preciso aprender a me antecipar. Eu defendo demais essa bandeira. Uma vez eu estava numa cirurgia, o médico disse assim, o bom instrumentador é aquele um bom instrumentador é aquele que não aparece nas cirurgias. Eu falei, como assim? Porque se você apareceu, eu precisei chamar a sua atenção ou te pedir alguma coisa. A antecipação você vai, antes de começar qualquer procedimento cirúrgico, você já tem tudo que vai acontecer, você já visualizou aquilo dali, sabe os instrumentos cirúrgicos que serão utilizados, você sabe se organizar e você sabe a sequência operatória. Então, antes do médico te solicitar, você já vai saber passar os instrumentos cirúrgicos. Por quê? Porque antes de entrar na sala, você vai visualizar o procedimento, você vai separar o material de forma correta, você vai organizar a sua mesa de uma forma lógica, de uma forma sequencial. Por exemplo, quando eu comecei a aplicar isso nas cirurgias, fiquei muito mais tranquilo. Porque eu tinha domínio e controle do que estava acontecendo, eu entendia acerca da sequência dos instrumentos que eu estava passando para aquele cirurgião e ao processo de observação. O que acontece é que às vezes muitos instrumentadores cirúrgicos estão na cirurgia assim, ó, olhando só para a mesa e não estão prestando atenção no que está acontecendo. Então, não tem nenhum tipo de antecipação. Eu não consigo mostrar para aquele cirurgião que realmente, de fato, vale a pena me ter, que eu sou realmente um profissional relevante. Eu sou um profissional, não indispensável, mas eu sou, de fato, um bom profissional. Beleza? O terceiro passo é você fazer o quê? Estudo constante. Eu preciso treinar e repetir. Lembre-se, a repetição é a mãe da sabedoria. Você nunca vai ser bom naquilo que você faz pouco. Esquece isso.
É a repetição, é o todos os dias estudar um pouquinho, é ler um pouquinho, eu preciso simular determinadas situações, eu preciso fazer anotações, eu preciso fazer checklist, eu tenho que ter livros para poder me alimentar. Aqui na descrição também vai ter, se você quiser conhecer os nossos livros, né, o nosso site. Eu preciso ter livros para que eu possa me alimentar, para que eu possa repetir aquilo dali. Isso a neurociência explica, que quanto mais você repete algo, maior são as chances de você construir vias neurais para que você tenha acesso rápido a determinadas situações, para que você lembre rápido, para que você consiga memorizar e internalizar aquele tipo de conhecimento, aquele tipo de conteúdo. Porque muitas das vezes as pessoas querem o quê? Eu quero decorar, Vinícius. Não, você não vai decorar, não vai adiantar. Você não vai aprender decorando, porque quem decora esquece, quem aprende eterniza. É isso que você precisa ter na sua cabeça. Eu lembro que uma vez, em uma determinada cirurgia, eu não dominava nada, né? Minha primeira cirurgia em ortopedia foi uma cirurgia de pé, e o cirurgião virou pra mim e falou assim, me passa um descolador, Vinícius? E eu falava, caraca, descolador, olhei pra mesa, olhei e tal, falei assim, não tem nenhum descolador não. Ele falou, como não tem, cara? Isso aqui é o básico da ortopedia. Aí eu fiquei, tipo, perdido, e ele teve a calma e a paciência, falou, isso aqui é um descolador. Aí eu peguei um descolador, tá, isso aqui é um descolador. E aí eu fui aprendendo, porque na época, quando eu comecei a instrumentar, eu tô falando há mais de 15 anos atrás, tá, gente? A gente não tinha acesso a esse tipo de informação, a gente não tinha livro, a gente não tinha e-book, a gente não tinha nada disso, não tinha pessoas produzindo esse tipo de conteúdo para poder ajudar, era a gente com a gente mesmo, né? Aprendendo às vezes de uma forma empírica, aprendendo às vezes de uma forma errada, que com o passar do tempo a gente começa a trabalhar. E agora que eu entendi sobre isso, trabalhei durante muitos anos com instrumentação cirúrgica e depois me formei em cirurgião dentista, eu consegui unificar. Foi até um método que eu criei, que é o PCP. Pensar como um cirurgião pensa para que você possa ser assertivo, preciso e se antecipe. Essa é a lógica hoje do método que a gente trabalha. Por quê? Porque cada vez mais você entender isso vai fazer com que você tenha mais clareza, que você tenha mais convicção daquilo que você está fazendo e, naturalmente, você vai o quê? Respirar mais aliviado. A gente precisa entender que se você ainda tem dúvida de algo, se você ainda tem algum tipo de insegurança, essa é a centelha do medo, para que você realmente tenha dificuldade de entrar em determinados procedimentos cirúrgicos. Tenha dificuldade de entrar até mesmo, quiçá, em pequenos procedimentos cirúrgicos. E se você realmente quer mudar essa realidade, você precisa colocar em prática tudo isso que eu acabei de te falar. Número 1, eu preciso entender sobre os instrumentos cirúrgicos, processos de diferenciação, cada etapa que cada instrumento é utilizado em uma cirurgia. Já te dei a dica, o Dominando os Instrumentos Cirúrgicos em 7 dias, o link vai estar aqui embaixo. Você precisa entender sobre o fluxo da cirurgia, ou seja, a sequência operatória. Após isso, você precisa aprender que quando eu entendo os instrumentos, entendo sobre a sequência operatória, eu vou ser mais assertivo, eu vou ser preciso e eu vou me antecipar. E isso fará com que eu tenha um diferencial de mercado. Você precisa entender que hoje os instrumentadores cirúrgicos que sabem mais do mesmo, eles vão continuar sendo irrelevantes. Porque o que vai tornar você uma pessoa relevante é o conhecimento. É o conhecimento que você tem, é a sabedoria que você tem. É você se debruçar sobre aquilo dali, estudar. É possível, só que você precisa querer. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Dá o like, se inscreve aqui no canal e eu quero saber a sua opinião sobre esse vídeo.